o skate de vocês aí. Pessoal, nós temos a alegria hoje no Renal e a protocolo doutora Liane já chegou, então vamos começar todos saudando o pavilhão nacional. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, para mais uma reunião nossa do Rotary Clube Feira de Santana, Novo Horizonte. Hoje com a presença ilustre da nossa convidada, a doutora Célia Maria Carneiro, né, dos Santos, tá? Para compor a mesa, eu convido o nosso companheiro Roberto Passo, nosso presidente de gestão 2023-2024, nossa secretária Ana Karina Bittencourt e a nossa palestrante, a doutora Célia, que é minha vizinha, né? Então é um prazer, onde hoje ela vai falar sobre conversa sobre o rins, né? Como ela mesmo disse aí, como a gente tem uma qualidade de vida e cuidar desse bem tão, né, tão precioso. Então, que Deus abençoe a todos, que a nossa palestrante seja abençoada, tendo a sabedoria do Espírito Santo, e vai ser mais uma reunião para a gente poder aprender, porque nós somos líderes, né? O Rotary é formado por liderança, e nós precisamos entender do que está acontecendo para que a gente possa ensinar os outros, tá bom? Passo agora a palavra para o nosso presidente, Roberto Passos. Convidamos a companheira Karina Guimarães para fazer a leitura do currículo da nossa ilustre convidada, a doutora Célia. Por favor, Karina. Então, enquanto Karina está chegando aí, eu vou falar aqui. Vamos lá para as nossas comemorações, né, do mês de março. 1º de março, as datas comemorativas: aniversário do Rio de Janeiro, Dia Mundial de Zero Discriminação, Dia do Turismo Ecológico e Dia Mundial da Oração. Dia 3 de março, Dia Mundial da Vida Selvagem, do otorrinologista, misericórdia. 4 de março, Dia Mundial da Obesidade, né, uma doença que ela é silenciosa e as pessoas estão tratando como se fosse algo normal, né? E a gente sabe que quando a gente está novinho, está tudo beleza. Agora, quando chega na melhor idade, muita coisa deixa de funcionar bem e a obesidade atrapalha muito. Dia 5 de março, Dia do Felitalista Brasileiro, Dia Nacional da Música Clássica, Dia da Integração Cooperativista, dia 6, Data Magna de Pernambuco, recordando o início da Revolução Pernambucana em 1817. Dia 7, Dia do Paleontólogo, Dia do Fuzileiro Naval, Dia Nacional da Advocacia Pública. Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março, né? Dia Mundial do DJ, dia 9 de março. Dia 10 de março, Dia do Telefone, Dia do Conservador, Dia do Sogro, Dia da Sociedade dos Amigos do Bairro, Dia Nacional do Combate ao Sanitarismo. 11 de março, data em que o Covid foi declarada como pandemia em 2020. 12 de março, Dia do Bibliotecário, Dia Mundial contra a Cibercensura e aniversário do Recife. 13 de março, hoje, Dia do Conservadorismo. Dia 4 de março foi o aniversário do companheiro André, e 9, né, o meu aniversário, como a gente postou lá. E eu agradeço a todos pelas felicitações e retorno a palavra para a nossa companheira Ana Karina. Oi, companheiros, boa noite. Feliz em estar participando aqui. Só que meu caçula chegou aqui e aí eu perdi a linha. Me perdoem. Então, perdi o fio da meada. Vou retornar a palavra para protocolo. Então, vamos lá. Célia Maria Carneiro dos Santos, graduação pela UFBA, clínica médica no Hospital Santo Antônio e UFBA, nefrologia pela UFBA, opcional em pediatria geral na residência de nefrologia também lá da UFBA, medicina do trabalho pela UFES, homeopatia pelo Instituto Homeopático Alfredo Soares da Cunha, parceria com a Unirio, plantonista de UTI por cerca de 20 anos, assim como emergência médica, plantonista de hemodiálise por um longo período de tempo, nefrologista do HGCA, a sua questão das UTIs, e professora, na verdade, ela é uma das fundadoras do curso de medicina da UFES, né? Minha vizinha Célia, que ela tem um filho, uma filha que passou um tempinho do Natal, ela passou aqui em casa o ano passado. Seja muito bem-vinda, é uma honra saber que você hoje vai palestrar para a gente
com esse seu jeitinho tão doce, calmo e tranquilo, né? Então, agora a vez é com você. Eu sei que você vai dar um show de bola aí para nós. Boa noite a todos. Eu trabalho no Clériston Andrade, Hospital Geral Clériston Andrade. Eu era do sobreaviso de nefrologia nas 3 UTIs do hospital. A partir do momento que foi decretado o estado de pandemia, as UTIs passaram a ser UTI Covid e todas as pessoas da minha faixa de idade para cima, quem tivesse 60 anos ou mais, eu tenho 67, passaram a trabalhar em ambientes burocráticos. Hoje eu trabalho fazendo relatórios que é extremamente importante, porque deles dependem as pessoas para receber benefício de alimentação, de auxílio-doença, essas coisas. Então, toda essa experiência que foi lida, facilita fazer o relatório. Bom, isso é só a introdução, esclarecimento, é um parêntese. Eu senti uma alegria muito grande quando o Valdênia me chamou para fazer a palestra, porque o Valdênia me conhece desde 1988, quando eu vim morar em Feira de Santana. Eu trabalhava no Hospital São Mateus, trabalhei no EMEC, na UTI da São Mateus, na UTI do EMEC, trabalhei na UTI do Hospital Unimed e trabalhei no Clériston prestando serviço. E Valdênia também trabalhava no Clériston e também trabalhava nos hospitais. Então, nós temos uma parceria. Eu conheço o trabalho dela, ela conhece o meu trabalho, e eu me senti muito à vontade para aceitar e propor, em vez de fazer uma exposição formal, tipo aula com slide, fazer uma conversa informal em que as pessoas se sentissem esclarecidas e acolhidas como ser humano. Se fosse eu que tivesse dúvidas, o que é que eu gostaria de ouvir de um médico, principalmente um médico que é nefrologista? Então, a coisa principal é: o que são os rins? Eu digo assim, os rins são 2 feijõezinhos. É um órgão duplo, um de cada lado da coluna, em formato de feijão. Então, esse formato de feijão, ele tem um tamanho, em média, 13 centímetros. 12, 13 centímetros. Hoje é dia 13 de março. O rim tem, em média, 13 centímetros. Então, quando vocês fizerem ultrassom renal, vocês vão poder associar. Precisa ficar em torno de 10, 13 centímetros. É de 10 para mais, 10, 13 centímetros. Então, vai estar num tamanho normal. E se ele tiver maior? Se ele tiver maior, tem alguma coisa obstruindo a saída da urina e está fazendo ele dilatar. E o que é que pode estar fazendo o rim dilatar? Pedra nos rins. Outra coisa que pode fazer o rim dilatar. Tem gente que já nasce com problema renal. Sabe, cada rim tem um canal chamado ureter que leva a urina, que é coletada de cada rim, para a bexiga. Tem gente que nasce com o vaso sanguíneo, em vez de nascer paralelo ao ureter, ele dá uma volta, um lacinho ao redor do ureter e faz uma obstrução. Qual é a vantagem disso em relação a outras coisas? Faz cirurgia, desmancha esse lacinho e fica tudo normal, não tem insuficiência renal, não tem doença nenhuma. Então, o que é que eu quero chamar a atenção com isso? A importância de procurar médico com certa regularidade, desde pequeno, para saber se tem alguma malformação na anatomia dos rins ou se durante a vida criou pedrinhas e obstruiu, porque a urina que fica retida, ela além de dilatar os rins, é fator de infecção urinária de repetição. E aí a gente vai, infecção urinária. Tem tanta gente que sente um ardor quando urina e acha que é normal, é só o calor, é porque eu bebi pouca água. Não procura o médico, não faz um exame sumário de urina, não vê que tem bactéria na urina, bebe bastante água para ver se passa, melhora do sintoma, mas a bactéria continua no corpo. E qual a consequência disso? Pode fazer cicatrizes nos rins. A bactéria que era inofensiva, era pequena, era pouca,
se proliferar, aumentar a quantidade e atingir a parte alta, a parte renal, e fazer cicatrizes. Então, o rim, que era bonitinho, parecendo um feijão, ele vai ficando tortinho, ele vai ficando murchinho, ele vai atrofiando e vai aumentando a chance de fazer diálise. É uma causa evitável, causas evitáveis de doença renal. Infecção urinária não é para levar ninguém para fazer diálise. Então, é muito importante isso. Quem é que tem infecção urinária com mais frequência, o homem ou a mulher? A mulher. Por quê? Porque a uretra do homem é o comprimento do pênis. A uretra da mulher é em torno de 3 centímetros. Então, existe uma proximidade do meio externo, o meio ambiente, com a bexiga, com as vias urinárias. E ainda tem outros detalhes. Existe uma proximidade com a região anal. E se a pessoa não souber fazer asseio de maneira adequada, no caso da mulher, e se for fazer o asseio de trás para frente, vai trazer sujeira da região anal para a uretra, e aí contamina. Precisa saber fazer o asseio de frente para trás. Isso deve ser ensinado desde pequenininha. As mulheres pequenininhas precisam aprender isso. E evita infecção. Isso é muito importante. Outro fator importante é que a mulher, no período de atividade sexual, ela, do ponto de vista mecânico, ela se expõe mais a bactérias do que o homem. Por quê? Porque o próprio ato mecânico do coito, da atividade sexual, empurra bactérias pela uretra, que é curta. E qual é a orientação que os ginecologistas dão, os nefrologistas e urologistas também? Criar o hábito de, após o ato sexual, ir ao banheiro urinar, porque coloca para fora as bactérias que por acaso têm entrado. E, de preferência, fazer asseio das partes externas. Mas da maneira tranquila, da maneira discreta, nunca fazendo com que o companheiro se sinta contaminando a parceira. Você não vai fazer isso porque o companheiro lhe sujou, lhe contaminou. Vai fazer como um ato habitual. Eu vou no banheiro fazer xixi, acabou. Então, precisa fazer a coisa fluir. A atividade da vida precisa fluir com leveza, para ninguém culpar ninguém. Porque muitas vezes o paciente pergunta: eu peguei do meu marido? Não. Nosso corpo, normalmente, tem bactérias. Todo mundo tem bactérias, tanto no intestino, como na boca, como na uretra. Quando nós não estamos 100% bem conosco mesmo, as bactérias crescem além do necessário e passam a ser ofensivas. Quando nós estamos bem, elas não crescem, não tem terreno para se desenvolver. Em cima disso é que a homeopatia trabalha. Bactéria morre tomando remédio da homeopatia, morre. Mas não é assim, chega lá e mato a bactéria. Eu deixo você bem, a homeopatia fala assim, eu vou deixar você bem, e porque você está bem, ela morre. Ela morre à míngua, foi assim que nós aprendemos. Então, vamos ver. E qual outra questão que interfere para que exista infecção e atrofia renal? Refluxo. O refluxo da urina para os rins é um fator que contribui muito para cicatrizes no rim. E quem é que tem esse refluxo? Ao nascer, algumas pessoas têm uma válvula com defeito entre o ureter e a bexiga. O tubo vem descendo devagarinho e era para cair na bexiga sem problema. De repente, chega na bexiga e encontra uma dificuldade. E aí a urina volta. No que volta, volta com bactérias que não tinham nos rins. Então, vai levar bactérias que vão contaminar, quando, na verdade, não era para estar contaminado.
E se isso daí acontece ao longo do tempo, vai fazer um refluxo, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. E se for grau 3, grau 4, pode precisar fazer cirurgia para corrigir. Estão acompanhando? Se quiser fazer pergunta, pode. Quando nós, num exame de rotina, fazemos um exame de ultrassom, muitas vezes pode acontecer de encontrar apenas um rim. Não são dois feijõezinhos, é encontrar um só. E o que é que acontece se tiver um só? A pessoa vai morrer? Vai para diálise? Não. A pessoa pode viver normal, com um rim só. Tem gente que nasce só com um rim e só descobre por um acaso, porque algum médico pediu o exame de ultrassom de abdômen total. E quem tem acidente de carro, que toma uma pancada forte no rim, que esfacela o rim todo e precisa tirar um rim, o outro inteiro, ele vive a vida normal. O que é que vai acontecer com esse outro rim? Ele vai trabalhar pelos dois. Isso acontece. O rim, se for só um, ele trabalha pelos dois. Qual é o compromisso da pessoa que tem apenas um rim? Ele vai precisar fazer visitas ao médico com mais frequência para fazer exame de urina, exame de sangue, dosar a creatinina e ver se está perdendo proteína na urina, se não, e orientação de dieta no sentido de evitar exageros, beber água. Que quantidade de água a gente deve beber durante o dia para que tenha saúde e uma função renal equilibrada? Devemos beber em torno de 35 ml por quilo de peso. Então, se a pessoa tem determinado peso, qual é a quantidade de líquido? Aquele peso vezes 35. Vamos supor que dê 3,5 litros, que dê 4 litros, em torno disso. Mas se urina somente 1,5 litro, por que vai precisar beber mais do que isso? Porque a gente transpira, porque a gente respira, então perdemos líquido pelos pulmões, perdemos líquido no suor, perdemos líquido pelo intestino, além de perder pela urina. Então, existem as perdas insensíveis. Precisamos beber água, levando em consideração o volume de urina que urinamos no dia anterior, mais as perdas insensíveis. E aí a gente fica bem. Só que tem pessoas que a gente pergunta e diz assim, eu pergunto, você tem pressão alta? Não. Você tem diabetes? Não. Seu pai tem? Não. Mas a família dele toda tem. Sua mãe tem? Não. Mas quase a metade da família tem. O nome disso é predisposição familiar para determinadas doenças. Teoricamente, é como se a pessoa nos dissesse, não tenho ainda, mas existe grande chance de, no futuro, eu também ter. Porque é uma predisposição de nascimento daquela família ter pressão alta. E se a pessoa for de cor morena ou for negra, a predisposição para ter pressão alta é maior. E se tiver pressão alta e for de cor morena ou for negro, a chance de complicar e fazer derrame cerebral, infarto, precisar de internação, é maior. Então, nós que trabalhamos com nefrologia, com pacientes renais crônicos, com ambulatório só de hipertensão, o que a gente vê na prática? Pessoas com pressão extremamente alta, queixa nenhuma, sem sentir absolutamente nada. Então, na residência médica do Hospital das Clínicas, num determinado dia do nosso ambulatório, pegamos um paciente, não sentia absolutamente nada. Ele foi fazer consulta de rotina, era retorno para ajustar os medicamentos. Tem que voltar daqui a tanto tempo. Ele voltou. E ainda bem que ele voltou. A pressão dele estava 300 por 160. O ideal é 12 por 8, 120 por 80. 300 por 160. Sentindo o quê? Nada.
nessa altura de pressão, ele ia precisar tomar nitroprusiato de sódio, que é medicamento para pressão, venoso, pela veia. E só se usa esse medicamento com paciente monitorado naquele monitor em UTI. Ele não queria ficar internado, porque não sentia nada. Muito menos ficar internado em UTI. Então, qual é o perigo maior? É você ter uma pressão muito alta e não saber que tem uma pressão alta. E qual a consequência disso? Infartar, fazer um derrame cerebral de uma hora para outra, e pode fazer isso dirigindo, pode acontecer isso dormindo, e aí é um problema para você e para as pessoas ao seu redor. E, ao longo dos anos, essa pressão alta, o que é que vai trazer como consequência? Os rins, eles são formados por milhões de glomérulos. E o que são glomérulos? Novelinho de vasos sanguíneos, de capilares. Milhões, dentro de umas cápsulas. Milhões. Quando a pressão fica muito alta, a pressão dentro desses vasos sanguíneos fica alta também. E aí ele se enrijece como proteção. No que ele se enrijece, ele atrofia. E aí há uma esclerose renal. E o tamanho dos rins, que eram em torno de 13 centímetros, diminui para 12, diminui para 11, diminui para 10, e diminui para 7, e diminui para 6. Dos dois lados diminuindo para 6, vai fazer diálise. Por quê? Porque os milhões de glomérulos estão fechando, e não passa sangue para filtrar. No que não passa o sangue para filtrar, alguém precisa filtrar por ele. Quem que vai filtrar por ele? Quem? Alguém muito inteligente inventou uma máquina que o sangue sai do corpo através de uma pulsão venosa, de uma artéria, que a artéria ela é acoplada à veia, a gente chama de fístula arterial venosa, sai, passa na máquina, passa por um filtro chamado capilar e volta por outra linha, outro tubinho, outra agulha e vai para a veia. Sai da artéria e volta para a veia. Isso que é hemodiálise. O sangue é purificado fora do corpo e volta limpo para o corpo. E a pessoa tem uma sobrevida maior. As pessoas costumam achar que quem vai fazer diálise é porque está morrendo. É o contrário. Quem vai fazer diálise tem chance de viver alguns anos a mais. Se não fizesse a diálise, morreria. Porque a ureia não saiu na urina. E quem urina? Tem gente que faz diálise e urina. Sai só água. Água. A ureia e creatinina não sai. Se vocês observarem, eu não sei se vocês já tiveram chance, de pessoas que têm problema renal crônico, que já faz diálise, elas têm o hálito com cheiro de urina, o suor com cheiro de urina, principalmente quando ainda não começou a fazer a diálise. É a ureia que sai na pele, que sai na respiração, no líquido do nosso corpo. Então, para evitar essas coisas todas, beber água, 35 ml por quilo de peso, procurar o médico regularmente. Quem tem pressão alta, tomar os medicamentos regularmente. Tem gente que fala assim, minha pressão está 12/8, eu não vou tomar o remédio da pressão mais não, senão vai baixar e vai para onde? Não continua baixando. Ela vai ficar estável, não vai continuar baixando. E se você parar, ela volta a subir. Aí você volta a tomar o remédio. Aí ela baixa para o ideal. Aí você para de novo, ela volta a subir. Esses para, sobe, isso arrebenta os rins e faz necrose. Nunca parem remédio de pressão por conta própria. Nunca diminuam a dose de medicamento de pressão por conta própria. É extremamente perigoso para os rins. Como a conversa, eu fiz essa conversa de propósito, e vou beber água. Essa conversa é conversa, diferente de uma aula com slide,
porque eu precisava explicar isso de uma maneira assim, mais informal. Mais informal. Quem tem diabetes, toma remédio para diabetes, precisa tomar o remédio para diabetes. E vai continuar baixando, baixando, baixando? Não, não vai continuar baixando. Chega num determinado nível que estabiliza. O médico que acompanha o paciente, ele não vai colocar uma dose alta de medicamento que prejudique o paciente. Ele começa sempre com uma dose pequena e, ao contrário, aos poucos ele vai ajustando sem precisar. Agora, viu? Eu vou explicar. Desliga o microfone, Zezé. Então, o médico é que vai ajustar a dose do medicamento para mais, se precisar, para não correr o risco de baixar o açúcar demais ou baixar a pressão demais. Quem tem problema de pressão alta, quem tem problema de diabetes, precisa brincar de roda na vida. Eu falo para os pacientes. O circo tem o morão, é você. E tem os step ao redor do morão, para poder o circo funcionar. Os STEPs somos nós, cardiologista, nefrologista, nutricionista, endocrinologista, são os médicos que fazem a linha de suporte. Se não tiver essas linhas de suporte, não funciona o circo só com o morão. Não adianta. E se tiver só as hastes de suporte e não tiver o morão, a pessoa não existe. A gente fica sem função. A gente vai ajudar o quê? Quem? Está morto. Então, a gente precisa, todo mundo, trabalhar junto, trabalhar de mão dada, trabalhar com consciência para que as coisas caminhem de maneira correta. Uma coisa importante, quem tem diabetes e tem alteração nos olhos por causa do diabetes, com certeza já tem alteração nos rins por causa do diabetes. Que alteração? Nefropatia diabética. É alteração dos vasos sanguíneos. Está muito difícil? Está difícil? Não, Dá para entender? eu estou entendendo. Deixa eu amenizar um pouco. Vou amenizar um pouco. Quem tem alteração na retina dos olhos, tem alteração nos rins. E qual a importância disso? Se você tem diabetes, se você tem alteração na retina, precisa procurar também, além do oftalmologista, um nefrologista. É esse o recado. Entenderam? Pronto. Trocando em miúdo, né? Para não ficar muito complicado. Bom, e tem a história dos cistos renais. O que são os cistos renais? Os cistos renais são aquele saquinho, aquelas bolhas que tem no rim. Eu estou com cisto no rim, morro disso. A maioria dos cistos nos rins é chamado cisto simples. Cisto simples. Morre de outra coisa, não morre de cisto simples. E se ele continuar crescendo? O da minha mãe chegou a 7 centímetros, mas ela morreu de outra coisa, 95 anos de idade. Então, geralmente, o cisto simples não é, a menos que ele passe por um processo que fique infectado. Aí a infecção é que vai ser a causa da morte, não o cisto só em si. E se tiver mais de um cisto, aí muda de figura. Se tiver mais de um cisto, existe uma coisa chamada de doença renal cística. É quando a pessoa nasce com predisposição de fazer vários cistos de rins. Aí precisa ir no nefrologista regularmente para medir a função da parte do rim que funciona. Por quê? Porque se começa a crescer muitos cistos, que é a doença policística renal, aí faz pressão alta, faz insuficiência renal, e o tratamento pode ser cirúrgico, o tratamento pode precisar ir para diálise, é outra história, não é um cisto simples. E tem um outro tipo de doença renal policística, que é diferente da de gente grande, é a de criança. Doença renal policística do adulto e doença renal policística de criança.
a criança já nascer com tanto cisto nos rins que vai precisar fazer diálise, meio bebezinha. Eu precisei sair de casa, ir no Clériston, fazer um relatório para a criança ser transferida da UTI neonatal do Clériston para o Hospital Estadual da Criança para fazer diálise, que lá no Hospital Clériston não fazia diálise, nem faz. Então, é outra situação. Então, quanta coisa que não se sabe sobre os rins e que é importante saber. Quanta coisa que é simples se fizer um exame de rotina. Hoje é mais fácil descobrir se a criança tem doença renal policística infantil. Por quê? Porque agora é rotina fazer morfologia fetal, ultrassom fetal com morfologia dos órgãos. E aí detecta essa situação antes mesmo da criança nascer. Outra coisa que detecta antes de nascer, quando tem esse lacinho que eu falei ao redor do ureter e que dilata o rim. Muitas vezes já nasce com o rim dilatado. Aí, na primeira semana de vida, faz a cirurgia no bebê, corrige e regride essa dilatação de rim e ela vive uma vida normal e não tem mais nunca nada. Isso é extremamente importante. E a outra coisa, é a última, e depois vocês vão poder fazer pergunta, é a questão dos tumores renais. Tumor renal. Eu tenho uma experiência que eu não gosto muito dela. Eu acompanho uma paciente, eu moro aqui há 30 anos, a paciente acompanhada por mim há muito tempo. De repente, ela sentiu uma dor na região do estômago e todos os exames que ela fez comigo, da parte de rins, todos os exames, e mais de um, tinha dado tudo normal, tinha dado normal. Ela foi para o gastroenterologista que eu pedi para poder avaliar a parte de estômago. Quando ele, na rotina dele, pediu o exame de sangue, endoscopia e ultrassom abdominal total, foi detectado no rim um tumor e ela precisou operar o rim. Então, quem faz o exame de rotina do abdômen e dá tudo bem, não esquece de voltar no médico, não esquece de pedir para fazer de vez em quando de novo, porque o que não tem pode aparecer e quanto mais cedo resolver, melhor. A paciente está viva, está bem, e está sem nada no rim. Mas foi um susto para mim e eu fiquei constrangida, porque eu, nefrologista, nos meus exames tinha dado tudo normal até então. Quando ela fez a queixa epigástrica do estômago, que fez a avaliação, foi detectado o tumor no rim. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Eu me coloco à disposição. Eu falei demais? Não, está ótimo. Ou querem mais um pouquinho minha experiência na hemodiálise? Eu tenho experiências interessantes na hemodiálise. Então, eu acho que a hemodiálise, eu penso que a hemodiálise é o bicho-papão, né? E quando a doutora falou aí que a pessoa que faz, ela tem consegue viver mais um bom tempo, eu acho isso tranquiliza mais a gente. Agora, teve alguém que fez uma pergunta aí, deixa eu ler aqui essa pergunta, deixa eu só abrir aqui o chat. E no caso de tumor na glândula adrenal, tem a ver com a insuficiência renal? Minha amiga Ieda, acabei de falar com ela há pouco momento. É o seguinte, a glândula suprarrenal, ela é um chapéuzinho que fica sobre, aqui é o rim, ela é um chapéuzinho que fica em cima do rim. A patologia da suprarrenal indiretamente afeta os rins, porque tem substâncias que ela produz que fazem interferência na pressão arterial e podem fazer hipotensão severa, podem fazer hipertensão grave, são coisas assim bem importantes. Qual é o tratamento de quem tem alteração da suprarrenal? É um acompanhamento que sai da área da nefrologia pura e entra na área do urologista. Qual é a diferença de urologista para nefrologista?
O nefrologista é o médico clínico do bate-papo, que trata especificamente com mais dedicação das doenças renais. E o urologista é o cirurgião geral que se especializou nas vias urinárias, nos rins, ureter, bexiga. Ele faz todas as cirurgias, muito mais especificamente cirurgia de próstata e das vias urinárias, o urologista. E o endocrinologista é o médico que vai tratar das alterações hormonais. A glândula suprarrenal, ela é uma das glândulas do eixo hipofisário, das glândulas do nosso corpo, que regula os hormônios. Então, a glândula suprarrenal precisa do urologista e precisa do endocrinologista, além do nefrologista. Eu consegui falar com um ex-aluno meu, que hoje ele é urologista, não, ele é cirurgião oncológico. Vários alunos nossos da UFES, eles se tornaram cirurgiões. E alguns, inclusive uma aluna, é cirurgiã oncológico, que faz cirurgia específica de tumores, cirurgia de tumores. E eles são residentes muito aplicados. Uma aluna, ela terminou agora a residência, e tem um que ainda está fazendo a residência, que eu consegui falar com ele hoje de noite. Então, tem muita coisa na medicina. A medicina é muito ampla, é muito, muito grande o livro, assim. Então, a gente consegue fazer uma rede de apoio que passa pela nutricionista, pelo psicólogo, passa por meditação, passa por práticas integrativas e complementares, com alimentação alternativa, uma coisa mais leve, e a gente consegue ajudar. E o cansaço bateu. Não, não. Não, pode ficar tranquila. Então, é isso. O tumor de glândula adrenal ficou esclarecido? Mais alguma coisa? Pode perguntar. Condutas em crianças com infecção urinária de repetição. Como o menino tem a uretra mais comprida, no primeiro episódio de infecção urinária em menino, ele precisa ser avaliado do ponto de vista anatômico. Ele precisa ser avaliado. A menina, porque tem a uretra mais curta e tem vários fatores que interferem, ela geralmente é avaliada depois do terceiro episódio de infecção. E quando é que a gente pode fazer um exame? É só curiosidade. Você quer saber se de fato tem bactéria na urina e não vai contaminar com o que está por perto da uretra ou no trajeto da uretra? No meu período de pediatria, eu já precisei fazer isso. Enche a bexiga, dá bastante líquido para a criancinha, e aí a bexiguinha vai ficar cheia. Você palpa e sente que ela está cheia. Aí faz a asepsia, limpa a barriga na parte de baixo, e com a agulha fininha você introduz essa agulha na bexiga e puxa a urina lá de dentro. Essa urina vem sem contaminação nenhuma. Aí manda para o laboratório fazer cultura. Se vier bactéria, é porque tinha infecção. É punção suprapúbica para diagnóstico de infecção urinária em criança que está tendo infecção urinária de repetição e quer afastar o que é. O que mais? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Eu acho que eu falei bastante coisa. Né? Mas pode perguntar. Todo mundo entendeu direitinho, né, doutor? Então, acho que não tem pergunta a fazer, porque está tudo esclarecido. Agora, cada qual vai cuidar dos seus rins. Roberto vai diminuir a cerveja, Edmé vai diminuir o vinho, né? E Edjane vai diminuir o Guaraná, Gorete também vai diminuir a gordura. Eu acho que tudo isso também faz parte da alimentação. Atividade física. Todo mundo precisa fazer atividade física. Andar com o cachorrinho de manhã cedo.
né? Eu ando com cachorrinho de manhã e de noite. Então, eu faço atividade física em casa com a professora online. Ela me corrigindo, ela vai explicando e vai me corrigindo todo dia de manhã cedo. Faço atividade física, depois é que eu vou para o trabalho. Todo mundo precisa fazer atividade física. Por quê? Mantém o equilíbrio hormonal, mantém o equilíbrio emocional, mantém o peso num patamar melhor e ajuda a equilibrar o açúcar, ajuda a equilibrar a pressão. Isso é extremamente importante para todo mundo. Todo cardiologista pede que todo mundo faça atividade física. Não tem tempo. Faz 15 minutos por dia, é melhor do que nada. Não tem tempo, faz meia hora, acordando mais cedo, meia hora. Acorda mais cedo. Ou dorme meia hora mais tarde. Agora, eu não aconselho fazer atividade física de noite antes de dormir, não. Porque a pessoa fica com a endorfina muito acelerada, muito alta, e pode interferir no sono. Eu gosto de fazer atividade física de manhã cedo, que aí você fica disposto para enfrentar o que der e vier. Isso é verdade. Agora, quando eu malhava, eu também malho em casa, né? Porque eu estava malhando aqui 5 horas da manhã, mas não me adaptei ao processo. E aí, mas assim, à noite eu percebo que eu sinto sono. Inclusive, quando eu morava na casa dos meus pais, que eu malhava, chegava assim, às 8 horas, eu lá estava 9h30 já morrendo de sono. Então, assim, pode ser também que vai de cada organismo, mas eu concordo com o que a doutora falou. Assim, muitos especialistas dizem que é a melhor coisa que tem, porque você já começa o dia, já despertou a dopamina, a serotonina, e todos os hormônios né, da felicidade. Mas tem uma pergunta aqui, que está vindo aqui, que eu acho que é de Eda. O estudo urodinâmico é feito em que casos? Em mais de um caso. Ele é um exame dinâmico da urina, do fluxo urinário, urodinâmico. Quem tem aumento de próstata, para saber a força que a urina sai, para ver, depois que a pessoa urina, quanto que ficou dentro da bexiga ainda de resto de urina que deveria ter saído, não saiu. Em quem tem incontinência urinária, pessoas, mulheres na pós-menopausa, em que existe um enfraquecimento da musculatura do períneo, ou existe uma queda dos hormônios que ajuda a regular essa região perineal. Então, é comum acontecer perda urinária. Um dos exames que faz para saber como abordar o assunto, para saber se é assim ou se é assado, se trata desse jeito ou do outro, é o estudo urodinâmico. O que é o estudo urodinâmico? É um exame, teoricamente, desconfortável, porém extremamente preciso, porque a pessoa vai ficar na posição, no caso da mulher, a posição ginecológica. No caso de homem, vai aprender o que é essa posição, porque vai ficar na posição. E aí vai ser passado na uretra uma sonda, passa uma sonda na uretra, essa sonda é conectada ao computador. E tem tipo, como se fosse uma bateriazinha dessas miudinhas de botar, redondinha, bateria, de botar em aparelho eletrônico. É como se fosse aquilo, conectado a um fio, conectado ao computador, que é colocado no ânus. Então, fica a sonda na uretra e essa pastilhazinha pequena no ânus. Para que isso? Porque quando a pessoa vai urinar, faz um traçado no computador. Quando termina de urinar, que faz um esforço para terminar de esvaziar a bexiga, faz outro traçado no computador. É detectado, esse traçado equivale aos movimentos dos músculos dessa região. E tem a avaliação dos músculos do períneo, da bexiga e do ânus, que todos eles interferem nessa continência ou incontinência urinária, que vai contribuir para o esvaziamento completo ou incompleto da urina. É isso. Eu já fiz esse exame, porque era importante que eu fizesse. Eu quis fazer.
E foi importante fazer. Meu irmão costuma falar o seguinte, que os médicos costumam pedir os exames e não explicam como é que o exame é feito. E a pessoa vai assim, nu e cru, sem saber o que é. Chega lá, se assusta. Esse exame hemodinâmico, ele está ficando cada dia mais comum de ser feito. E por que ele é cada dia mais comum? Porque ele ajuda muito. Tem uma ex-aluna nossa que é ginecologista e obstetra. E ela é uroginecologista. Ela faz cirurgia das vias urinárias, além de fazer parto e ser ginecologista. E ela trabalha, ela faz esse exame, o exame urodinâmico. E é extremamente importante, é Iana, Yanna, Iana Viana. Ela tem no Instagram. Então, ela explica numa das postagens dela sobre esse exame. Tem uma espécie de vaso sanitário que você senta para ficar mais à vontade e aí vai fazer o exame. Ajuda muito, é extremamente útil. Agora, precisa explicar assim, sem esconder nada, explicando direitinho. Doutora Célia, na semana passada, numa reunião, eu não me lembro se foi até do meu clube ou de outro clube, eu assisti uma palestra de um profissional muito competente, que ele resumiu a vida do ser humano em três situações importantes. Primeiro, ele tem uma alimentação saudável, né? Claro, isso é muito importante, uma alimentação saudável, né? Vai dar exatamente uma condição de vida muito importante, né? Segundo, atividade física. Atividade física. Você vai ver que a atividade física, então, ela é importante para todos os órgãos, não é? Inclusive até para os rins, né? Fígado, etc., como a senhora citou, é atividade física. Sim. Terceiro, viver momentos felizes e alegres. Nada de aborrecimento, nada de ódio, nada de contrariedade, nada de Saber rancor, perdoar. nada disso. Saber perdoar, né? Então, esse tripé é realmente muito importante para uma vida longeva, uma vida saudável também. A senhora concorda com esses três pilares aí de uma boa saúde, de uma boa vida? O perdão, ele tem o poder tão intenso que ele evita câncer, porque você libera. Quando você perdoa, você libera a pessoa e se liberta da mágoa. Quando você não perdoa a pessoa, você fica preso à pessoa. Você libera a pessoa e se liberta. Diz que é mais inteligente perdoar. Eu estou aprendendo. Mas tem aquela música que diz assim: o perdão foi feito para a gente pedir, né? Pois é. O perdão A foi gente tem feito que para a ser gente mais pedir. Então, inteligente, pedir né? perdão. É. Que ter saúde. Tá vendo aí, Roberto? Vamos perdoar os nossos desafetos, Roberto. Tá vendo? Presidente, presta atenção, presidente. Doutora, eu vou fazer uma pergunta simples, mas que a gente precisa saber. Quando vai se fazer exames de urina, eles pedem que seja a primeira urina. E quem faz o xixi mais de 2 vezes durante a noite, qual é considerada a primeira para esse exame? A pergunta é muito boa. Muitas pessoas fazem mais de uma micção, vai no banheiro mais de uma vez à noite, mas depois volta a dormir e coleta a urina, vai continuar coletando urina. Então, esse volume de urina que é coletado depois que dormiu de novo, é considerado como uma urina satisfatória para quando a pessoa levantar, ser considerada a primeira urina da manhã. Entendeu? Se a pessoa levanta muito à noite para ir ao banheiro, isso significa que a pessoa está bebendo muita água depois de 6 horas da tarde. E o que é prudente nesse caso? Diminui um pouco esse volume de água à noite para o normal que seria. E aí a pessoa vai ficar à noite sem levantar tanto e de manhã aquela urina vai colher e vai levar. E esse colher e levar, chegou a colher ou levou? Não.
vai precisar fazer o asseio externo das partes do corpo, o asseio. Não enxuga, por mesmo que a toalha esteja limpa, pode contaminar o corpo, porque tem bactéria. Deixa escorrer aquela água. O primeiro pingo que sair de urina, não apara, porque ela vem trazendo sujeira da uretra. Sai aquele primeiro pouquinho de urina, não apara, aí é que apara. Jato do meio. Primeira urina da manhã, o jato do meio. Despreza o primeiro pingo, o jato do meio. E aí fica o mais fidedigno, o mais correto possível. O que tiver ali é porque é do corpo da pessoa. Bem, Tá certo? Isso vale tanto para o sumário de urina como para a urocultura. Aí, quando for fazer o exame de urina, tem que sempre falar para o laboratório. Eu vou fazer sumário de urina e urocultura. Eles vão dar 2 frascos diferentes. E quando tem 2 frascos diferentes, o que colhe primeiro, qual é? O da urocultura e depois o do sumário. A senhora falou a importância, né, do médico, falar assim, olha, eu vou querer que você faça tal exame, explicar o exame. Até isso aí, desse exemplo aí da urina, ter 2 frascos, o médico é como assim, eu acho que na cabeça dos médicos, a gente já sabe, a gente estudou medicina junto com eles, e não explicam, né? E aí, quando eu fui fazer o exame de laboratório, que tinha esses 2 pedidos aí, ele não explicou para mim, não explicou para mim, e eu não tenho obrigação de saber, porque eu não estudei medicina, e ele está solicitando o exame. E às vezes a gente se depara com determinado exame que a gente se assusta. E aí onde é que entra o cuidado com o médico, né? Com o ser humano, né? Que, infelizmente, muitos médicos hoje estão achando que está tratando o CPF e a conta bancária. Tá? Então, vai cair o dinheiro... E não assim, não o ser humano. Eu sempre gosto assim, de falar, assim, o doutor Kleber, que é mastologista, o cuidado que ele teve comigo, quando um médico tão conceituado disse que eu estava com câncer de mama, né? E ele foi quem chegou lá, analisou, olhou, foi mais de 1 hora comigo, né? E acalmando a minha, acalmando meu esposo, e analisou o médico, e analisou o exame. A mesma coisa a esposa dele, doutora Eugênia. Então, assim, eu gosto muito de reforçar esses médicos, porque a gente precisa de médico que tenha consciência que ele está tratando o ser humano e não a conta bancária. Isso falta muito hoje, eu percebo, e a minha preocupação com isso, mas nessa juventude que vai fazer medicina porque pai e mãe quer, e vai lá, aí toma gosto, quando vê muito dinheiro cai na conta, esquece do lado humano. Eu tenho tido cuidado de procurar trabalhar perto de pessoas que trabalham pensando um pouco da maneira que eu penso. Então, eu fiz o meu currículo. Clínica médica, nefrologia, um pouco de pediatria, que eu gostava muito de criança, medicina do trabalho, porque eu queria ter didática no meu currículo. E medicina do trabalho tinha um módulo só sobre didática, e eu já era professora da universidade. E da plantão em UTI, essas coisas. Então, curiosidade matou o gato, me salvou e salvou o doente. E abriu um leque de possibilidade. Se eu estiver trabalhando no local que eu não me sinta confortável, eu pedi chance a Deus de me tirar e me colocar em outro local, em outra coisa, que eu trabalhasse e me sentisse feliz. Todos os lugares onde eu trabalho, e na universidade, inclusive, eu trabalhava ensinando os alunos a atenderem paciente em consultório. Eu me sentia extremamente feliz, extremamente útil, muito útil. Porque o que é que a gente quer na vida? A gente quer ser útil. E a gente, com medicina, não é questão de elitismo, não é querer ser melhor do que ninguém, não é fazer as coisas que ninguém faz, mas, querendo ou não, a gente tem possibilidade de ajudar pessoas, ainda que entre dinheiro na conta. Mas esse dinheiro que está entrando na conta, ele vem como gratidão pelo bom e pelo bem que você fez. Quanto menos tiver, eu continuo assistindo aula sobre nefrologia, continuo assistindo aula sobre homeopatia, eu continuo aprendendo com os meus colegas,
sempre, porque tem muita coisa nova, principalmente na nefrologia. É um absurdo o número de medicamentos novos, de coisas novas, de raciocínio novo. E o objetivo disso não é só dar dinheiro para o laboratório, não é. É porque eu sempre fiz. Eu fiz nefrologia e quando eu comecei a usar homeopatia, eu percebi que os rins melhoravam mais do que quando eu não usava. Então, eu me senti mais útil do que antes. Então, de repente, você tem a chance de fazer com que pessoas fiquem bem, fiquem melhor. Né, Nayeda? Exatamente. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para a doutora Célia? Aproveita, viu? Porque só quem tem a Eu quero oportunidade de falar com perguntar para a ela. Ieda. Pergunta para a Ieda, desde quando ela me conhece? E aí, Eda, responde aí. E ele é doutora ou é paciente? É amiga. Amiga, nós nos conhecemos desde 77. Rapaz, De quando nós éramos adolescentes, em Salvador. Ieda. mais alguém? Então, sendo assim, só eu tenho a oportunidade. Eu encontrei a doutora Célia doutora Célia aqui agora, tá? Porque no dia a dia aqui é Célia, a vizinha, tá? Então, mas aqui está no momento formal. Aí eu encontrei com ela no domingo, ela andando com o cachorrinho dela, coisa mais fofa, disse que estava ali meditando a palestra, né? Pensando no que dizer, né? Revivendo lá, repassando, e parecido muito comigo quando eu fui fazer uma palestra, ensaiando lá no meio da praia, andando e conversando sozinha. Mas, assim, eu quero agradecer a doutora Célia por essa brilhante palestra, ter explicado para a gente de forma didática e que a gente possa, né, entender. E que nós possamos também ter o cuidado de questionar os nossos médicos, né? Porque o que a gente vê, como eu falei anteriormente, é muita gente se formando em medicina, especializando, mas não com o intuito de cuidar do ser humano, mas de saber quanto é que vai cair na minha conta. E esse tipo de dinheiro, acho que não é abençoado, não serve, eu não concordo, tá? Assim, cada um do jeito que quer, mas a justiça divina, ela vem e vem muito bem. E vem também para uma profissional como a doutora Célia. Eu procuro trabalhar com pessoas que têm um pensamento muito parecido com o meu, e isso ajuda, né? E as coisas andam e fluem. Eu vou convidar o companheiro o AGD Boa Sorte para poder fazer a entrega do certificado. Rotary Clube Feira de Santana, Novo Horizonte, Cria Esperança no Mundo, certificado. Certificamos que a nefrologista Célia Maria Carneiro dos Santos proferiu a palestra com o tema Conversa sobre os Rins, com muita competência e brilhantismo, durante a reunião virtual realizada na plataforma Zoom Meet, Feira de Santana, 13 de março de 2024. Presidente Roberto Santos Passos, 2023-2024, e Ana Karina Brito, secretária 2023-2024. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Agora, para finalizar, eu passo a palavra para o nosso companheiro presidente Roberto Passos. Companheiros, uma noite agradabilíssima, uma noite de instrução médica, e a doutora Célia, com tanta simplicidade, com tanto conhecimento da causa, fez a explanação sobre o problema renal, né? Eu tive uma experiência, doutora, com meu filho, que ele teve que fazer, com 11 meses de idade, uma pieloplastia. Eu, marinheiro de primeira viagem, mas eu tive um anjo de guarda, doutor Moura, que muitos anos tomou conta ali com o Pascoalinho da Clínica do Bonfim. Ele me explicou tudo, bem de idade. Olha, infecção urinária no menino, pela própria composição do órgão, não é coisa muito comum. Deve ser uma coisa de dentro para fora. Ele não deu outra. O famoso ureter dele dava refluxo, o rim estava crescendo. O doutor Nilo César Leão Barreto, um excelente profissional, fez essa pieloplastia e ele disse para mim: seu filho vai ter uma vida mais do que normal, né? E a senhora confirmou tudo hoje na sua palestra.
falando que quem faz a correção do ureter tem uma vida normal, porque urina melhor. E uma coisa que também a senhora colocou, que eu concordo, é assina embaixo, na minha condição de leigo em medicina. Eu tenho uma bicicletinha velha que minha mãe me deu porque ela comprou uma ergométrica, o médico que fez a cirurgia do joelho dela indicou essa bicicleta para ela pedalar pelo menos 30 minutos por dia. E eu levei essa bicicleta velha para casa, já fiz algumas revisões e é minha companheira de saúde. Eu sempre faço 1 hora de bicicleta, às vezes 1 hora e 10, 1 hora e 15, e transpiro muito. Aí eu digo sempre para a Val, se eu não tivesse feito esse exercício, eu estaria com toda essa toxina guardada no corpo. Então, aquilo que Boa Sorte falou ainda há pouco, e a senhora também. Exercício físico é muito bom, a caminhada, uma bicicleta, esporte que lhe mantém no ritmo. Futebol dizem que é um dos piores esportes para o sistema cardiovascular, porque você corre, acelera, desacelera, para, e aquilo é horrível, mas a caminhada, o exercício continuado é excelente. Então, eu tenho minha bicicletinha e toda vez que eu acabo de fazer, tomo aquela ducha fria, eu digo, poxa, se eu não tivesse feito, eu estava completamente guardando esse suor ruim que eu tirei do corpo. Então, doutora, muito obrigado pelo seu sim. Ficamos felizes por sua presença. Espero em Deus encontrá-lo de novo em outras palestras e Deus lhe abençoe. E o médico é isso. O médico não foi feito para ficar fazendo concorrência a Bill Gates, nem esses ricaços aí. O médico foi feito para cuidar de gente. O dinheiro é resultado do bom trabalho que ele executa. Lógico que o trabalho tem que ser bem valorizado, que afinal foram anos de estudo, de livro, né, de aperfeiçoamento. Então, assim, eu peço ao Criador vida longa, com muita saúde e paz para a senhora, que a senhora seja esse vetor de humanidade e de prática científica e técnicas de medicina no seu dia a dia. Muito obrigado. Amém. Vou pedir a Deus que lhe dê uma boa noite e a todos os companheiros que fizeram presente. Muito obrigado. Quero agradecer a Edjane pelo sempre empenho, a minha amiga Gorete, que é uma incentivadora, é um exemplo de motivação de rota, você e a Edjane, boa sorte também. Tanta gente me ensinando rota, e minha mulher aqui do lado sempre me dando apoio. Eu sou analfabeto de internet e ela que faz a... Agradecemos a presença de todas as pessoas que vieram de Souza, Queda, presença ilustre de Maria José, que é a João Bosco e demais. Muito obrigada, gente. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, um abraço a todos. Parabéns pela ótima reunião. Adorei a reunião. Parabéns, doutora. Que bom. Adorei. Boa noite.